aí, bonito e bonita, tudo bem com você? Aqui é a professora Luana Jensen de Língua Portuguesa. E é claro que nesse pré-prova eu iria deixar algumas dicas para vocês. Vamos então resolver algumas questões da própria prova da UEA para que vocês entendam como a banca organiza os enunciados. E a dica primária básica de quem estuda para o UEA é: as obras literárias estarão na prova de vocês. Então sempre há trechos narrativos ou argumentativos, enfim, a partir das obras escolhidas que estão no edital. Pode aparecer tanto na prova de português como de literatura. Geralmente aparece como base da prova de português, já que na prova de literatura outras obras são aproveitadas devido aos períodos literários, certo? Não coloquei o texto aqui para vocês porque conseguimos responder sem, mas para algumas perguntas é necessária a leitura do texto, certo? A voz do personagem mescla-se, olha só que verbo importante, intimamente a voz do narrador, configurando o que chamamos de discurso indireto livre, tá? Marquem isso na prova. Então, no indireto livre há essa mescla, essa mistura, em que eu fico na dúvida se é o narrador ou se é o personagem. Mas há alguns detalhes para cuidarmos. Na letra A temos o seguinte, ó, já começa com travessão. Vejamos, pensava ele. Vejamos se chego enfim à última verdade. Aqui, bonitos, vocês têm o clássico discurso direto. Temos aqui o verbo descende, tá? Que marca a fala, o uso do travessão. Então, na nossa resposta. O mesmo vai ocorrer já de fato na letra B. Mas deveras estariam eles doidos se foram curados por mim? Ou o que pareceu cura não foi mais do que a descoberta do perfeito desequilíbrio do cérebro? Não temos aqui o verbo descende anunciando a fala, porque deve estar antes, ou após nesse parágrafo. Mas o travessão indica o uso do discurso direto nesse caso. Na letra C, sim, dizia ele consigo. Eu não posso ter a pretensão de haver-lhes incutido um sentimento ou uma faculdade nova. Uma e outra coisa existiam no estado latente, mas existiam. Temos aqui, ó, dizia ele consigo. Então, esse trechinho aqui é o próprio narrador, anunciando a fala do seu personagem. Depois, nós temos a própria fala do personagem. Então, tem um trecho de discurso indireto e o outro trecho, em primeira pessoa, de discurso direto, tá? Então, tem uma mescla dos dois discursos. Na letra D, nós temos o seguinte: mas tão depressa esta ideia lhe refrescar a alma. Outra apareceu que neutralizou o primeiro efeito. Foi a ideia da dúvida. Pois que Itaguaí não possuiria um único cérebro consertado? Bonitos, temos aqui, ó, o narrador, mas tão depressa esta ideia, tarará, e vai falando a ação. E aí prestem atenção aqui. Pois que e uma pergunta. Eu tenho uma exclamação e uma pergunta. Tem verbo descende? Não. Tem travessão? Não. Tem aspas? Não. Então, aqui nós temos essa mescla entre narrador e personagem. Vamos conferir? A aflição do egrégio Simão Bacamarte é definida pelos cronistas itaguaienses como uma das mais medonhas tempestades morais que tem desabado sobre o homem. Temos aqui apenas o que chamamos de ausência de discurso, ou seja, é apenas o fluxo narrativo. Então, letra D de dentista. Lembrem que discurso indireto livre há essa mistura entre narrador e personagem. Questão número 2 diz assim: o leitor é figura fundamental na prosa machadiana da maturidade. Verifica-se a inclusão do leitor, circula essa palavra, na narrativa no seguinte trecho. Se eu incluo o leitor, eu tenho algumas estratégias para fazer isso. Pode ser em relação ao tempo verbal, como em segunda ou primeira pessoa do plural, ou o uso de vocativos, como você, como leitor, e assim sucessivamente. Então, vamos lá. Agora, se imaginais que o alienista ficou radiante ao ver sair o último hóspede da Casa Verde, mostrais com isso que ainda não conheceis o nosso homem. Temos aqui, olha só, já o uso do vós, segunda pessoa do plural. Isso significa colocar, o ele junto na leitura. Então, guarda essa alternativa.
Letra B. Não lhe bastava ter descoberto a teoria verdadeira da loucura, não o contentava ter estabelecido em Itaguaí o reinado da razão. Só fala em terceira pessoa, narrativa. Dizia isto, passeando ao longo da vasta sala, onde fulgurava a mais rica biblioteca dos domínios ultramarinos de Sua Majestade. Dizia isto passeando, fluxo narrativo em terceira pessoa. Chegado a esta conclusão, o ilustre alienista teve duas sensações contrárias, uma de gozo, uma de abatimento. O ilustre alienista, só estou falando do personagem. Mas as tempestades só aterram os fracos, os fortes enregiçam-se contra elas e fitam o trovão. Também, terceira pessoa. Então, de fato, bonitos, temos aqui o uso da segunda pessoa do plural, que faz o leitor se sentir parte da narrativa. Letra A de azul. E agora vamos já à coesão e semântica. Chegado a esta conclusão, o ilustre alienista teve duas sensações contrárias, uma de gozo, outra de abatimento. Em relação à oração que a sucede, a oração sublinhada, bonitos, que já está marcada aqui, expressa a ideia de que, bom, qual é a dica? Chegado a esta conclusão, vocês têm aqui um verbo no particípio, então significa que é uma oração subordinada, adverbial, reduzida. E aí vocês podem desenvolvê-la para encaixar a conjunção e ter certeza da sua semântica. Qual é a dica? Chegado a esta conclusão. Quando chegou a esta conclusão? Vejam que o próprio verbo chegar já dá uma semântica de tempo. Então, aqui poderíamos encaixar tranquilamente a conjunção quando. Letra B de Brasileirão. A hipérbole, figura de linguagem. Já observem comigo a típica organização da estrutura da questão da banca UEA. Vai dar o conceito para vocês e tem que descobrir qual alternativa tem de fato aí esse conceito. A hipérbole consiste no exagero da expressão de uma ideia. Por exemplo, morrer de medo, estourar de rir. Ocorre hipérbole no seguinte trecho do segundo parágrafo. Então, temos que descobrir qual trecho também tem hipérbole. Não era só convidar o escândalo, era convidá-lo de parceria com a risota. Tá? Escândalo, convidar, parceria, não tem nenhum exagero. Naturalmente, Virgília não soube o que fez. Era possível que já estivesse arrependida. Não soube o que fez, arrependimento, não tem relações de exagero. Olhei para o papel, um pedaço de papel amarrotado, mas inflexível. O mas, porém, aqui mostra uma oposição, mas não exagero. Tive comichões de o rasgar em 30.000 pedaços e atirá-los ao vento. Agora sim, bonitos. Mesmo que eu rasgasse muitos pedaços, 30.000 é uma quantia exagerada. Então, é isso que a gente vai chamar de hipérbole. E, por fim, não havia remédio senão ir. Remédio, ir, nem temos palavras o suficiente aí para um exagero. D de dentista. E, claro, em se tratando de segundo ano, vamos fechar aí com uma questão de sintaxe. Nas questões de sintaxe, bonitos, o lembrete básico é: cuidem se a oração estará na ordem direta ou na ordem indireta. Lembrando que a ordem direta é sujeito, verbo, objeto, adjuntos adverbiais. Então, invertir a ordem, pode ser que tenha uma vírgula, pode ser que eu tenha um sujeito posposto ao verbo. Então, cuide esses detalhes. Vamos lá. Retoma um termo mencionado anteriormente no texto, a palavra sublinhada em. Então, nessa parte aqui, não chegou a pedir de vocês a função sintática. Mas se retoma um termo, ou vai ser um objeto direto ou indireto, pleonástico, porque está retomando. Vocês podem sempre voltar no parágrafo e ter certeza, mas aqui vou mostrar uma dica para vocês para identificar a resposta. Primeiro detalhe, se está retomando o termo destacado, e aqui estamos vendo que é o a ou o. Se retoma, tem que ser um pronome, tá? Nesse caso aqui, o nosso pronome é oblíquo, beleza?
Aí o que que acontece? Ó? Eles estavam prestes a embarcar, prestes a alguma coisa. Então, preposição. Não pode ser a resposta, não retoma nada. Não era só convidar o escândalo. O escândalo. Só temos artigo acompanhando o substantivo. Imaginei-me assaltar um muro. Imaginei-me a alguma coisa. Então, esse a é só preposição. Olhei para o papel. O papel. Vocês já têm aí substantivo, então só pode ser artigo. Lembrando que a única classe que retoma tem que ser pronome. Então, o que acontece na letra E? Tivemos comichões de o rasgar. Rasgar o quê? Alguma coisa que, se não me engano, é o papel. Substituído aqui pelo pronome oblíquo. Então, alternativa E de especial. Sabendo identificar as classes gramaticais, você já resolve essa questão sem a necessidade de voltar à leitura várias vezes. Certo, bonitos? Para vocês, do segundo ano, o que eu posso dizer? Atenção à interpretação dos trechos. Também é cobrado muito vocabulário, o sentido da palavra no texto, né? Interpretar comportamentos de personagem, isso é algo relacionado ao texto. Coesão, sintaxe do período simples, identificação de classes gramaticais e as queridas figuras de linguagem. Fora isso, lembrem que vocês já estudaram, estão preparados, então é hora de confiar no que foi feito e só posso desejar boa prova.